Marco Antônio suspira profundamente, sentindo o peso de tudo o que aconteceu, e comenta que se Francesco quiser entrar novamente na mata, terá que fazê-lo sozinho, sem esperar qualquer ajuda. Enquanto Francesco, com certo ar de impaciência, responde que já percebeu que há água na mata, e Marco Antônio, com ironia, alerta que a água significa também mosquito, frisando os perigos. Francesco, determinado, dá a entender que pretende guardar a terra, pensando em vendê-la futuramente, pedindo que todos ali presentes se retirem, e Marco Antônio, com um suspiro pesado, confessa que sente saudades de Juliana, que naquele momento se encontra em outro cômodo, tentando comer, mas demonstra resistência. E Mariana, preocupada, alega que se Juliana não se alimentar, ela não se levantará da cama, ao que Juliana, com a voz embargada e olhos marejados, revela ter perdido a vontade de viver. E Mariana, angustiada, pede que a jovem não fale desse modo, pois suas palavras carregam dor e desespero. Juliana, ainda em prantos, declara que jamais esquecerá o filho que perdeu. E Maria, ao ouvir isso, questiona se é por se tratar de Mateu, ao que Juliana confirma com um nó na garganta. Enquanto Marco Antônio, preocupado, pergunta a Janete sobre o paradeiro de Juliana. E Janete, com expressão séria, revela que a criança nasceu enquanto eles estavam fora, mas que infelizmente veio ao mundo falecida, destacando que Juliana teve um parto extremamente difícil, ressaltando que foi uma fatalidade. E Marco Antônio, visivelmente abalado, pergunta como está Juliana, e Janete informa que a jovem está largada no quarto, apenas aceitando hoje tomar um prato de canja, e que seu desejo é falecer, deixando Marco Antônio em silêncio, antes de decidir subir as escadas para tentar falar com ela. Francesco, intrigado, questiona como tudo aconteceu, e Janete explica que não sabia de nada, pois estava ajudando Mariana no parto, e que Juliana começou a sentir as dores assim que saíram, sem tempo de avisar, enquanto Mariana se retira do quarto, abrindo passagem para que Marco Antônio entre, e Juliana, com a voz trêmula, questiona se ele já sabia. Marco Antônio responde que não sabe o que dizer, e Juliana, chorosa, revela que seu filho nasceu falecido e que não pôde vê-lo, desabando dos braços do jovem, que a consola da melhor forma possível, ao mesmo tempo que Francesco questiona o destino da criança. E Janete, firme, explica que não podia mandar enterrar no jardim da casa, e muito menos permitir que Juliana visse o filho naquele estado, afirmando que levaram à Santa Casa, sendo a única solução que lhe ocorreu. E questiona Francesco se ele acredita que tem coração de pedra, ao que Francesco, consternado, pede para não falarem mais no assunto, admitindo que não sabe como confortar Juliana, enquanto Marco Antônio tenta acalmá-la, lembrando que, apesar da tragédia, sua vida não pode parar, e que ele desejaria que aquele filho fosse seu, compartilhando a dor, ao passo que o pai de Marco Antônio permanece chocado, pedindo para Juliana ser forte, e ela responde, prometendo a si mesma que será. E Marco Antônio ainda ressalta que quando Juliana se levantar, ela trabalhará na casa bancária com ele, enquanto Francesco entra no quarto aos sons suaves dos pássaros, e Janete, firme, ordena aos empregados que, caso Francesco pergunte algo, devem afirmar que a criança foi deixada na roda da Santa Casa falecida, garantindo que Juliana jamais saiba da verdade, pois poderia correr atrás do filho. E Francesco, com voz firme, pede para que Juliana se levante e encare a vida, sem se envergonhar. E ela concorda, sendo instruída a chorar até secar suas lágrimas, mas depois se erguer para enfrentar a realidade, recebendo um abraço apertado de Francesco, que lhe assegura seu afeto enquanto enxuga suas lágrimas, observados por Marco Antônio, que percebe o amor profundo de Francesco por Juliana, comparando-o até a um irmão. E Francesco, ao sair, pede para fazerem um recibo para Paola, e pergunta sobre seu pai, ao que Paola responde que está na fazenda, chamando Francesco de simpático e perguntando sobre Marco Antônio, enquanto Juliana, aos poucos, revela que já está melhor, e Marco Antônio explica que ainda está de resguardo e que ela deve começar sua vida de novo, seguindo os conselhos de Francesco, sendo forte, enquanto ele se compromete a permanecer sempre ao seu lado. E Juliana, em lembranças dolorosas, relembra ter visto seus pais sendo jogados no mar devido à peste no navio, chorando por eles e recordando seu filho, decidindo que sempre que estiver no mar poderá jogar uma flor em memória de seus pais e também do filho, enquanto Marco Antônio pede que ela não se mortifique, e Juliana lamenta não saber onde o filho foi enterrado. E Marco Antônio sugere que, ao jogar as flores para os pais, ela faça o mesmo pelo filho, garantindo-lhe que entende que ela chora por ele e por Mateu. E Juliana finalmente promete que não chorará mais, enquanto Mateu, em outro lugar da fazenda, lava o rosto após ajudar Bartolo a cuidar dos pés de café que ele supervisiona. E Rosana comenta que isso é obrigação de Bartolo, ao que Mateu responde que sabe, mas revela que Bartolo esteve doente.
Altino começa relatando sobre a pedrada que recebeu na cabeça e os dias seguintes em que sua memória ficou um pouco curta. E Gumercindo, preocupado, pergunta como ele está agora, ao que Altino responde que já passou, recuperando-se completamente. E Maria, curiosa, questiona se após o incidente Altino voltou a ver Angélica, e ele confirma que não esteve mais na casa, mas garante que Angélica está bem. E Maria comenta que sente muita falta da filha, questionando por que Gumercindo não a leva até lá. E Gumercindo explica que não pode sair da fazenda, mesmo reconhecendo que Maria faz falta. E Maria menciona que ele pensa em comprar uma casa na região, ao que Altino acrescenta que, em meio à crise, muitas pessoas estão prontas para fazer qualquer negócio. E Maria concorda que gostaria disso. Enquanto isso, Antenor conversa com Damião, que informa que Naná não vive mais com o filho dela no local anterior, ressaltando que Naná não acredita na história de que Antenor não está atrás do filho, continuando a vê-lo como capitão do mato de Gumercindo e acreditando que o patrão procura seu filho. Batista, reflexivo, comenta que às vezes acha que o povo é trouxa, e Tizil pergunta por quê, e Batista revela que os italianos vieram da terra deles para trabalhar na fazenda, e que em certos momentos sente pena, ao que Tizil comenta que Batista sente pena, mas ainda assim rouba na caderneta, e Batista nega, alegando que Tizil o deixa nervoso, apenas cumprindo ordens do patrão. Batista prossegue dizendo que, se os italianos forem embora, o patrão estará arruinado. E Tizil ressalta que não adianta ter milhões de pés de café sem poder colher o fruto, explicando que se toda aquela gente levasse o tempo necessário para fazer a colheita sem que o café se perdesse nos pés, quanto tempo levaria para o dono fazer sozinho, sem italianos ou escravos? E conclui que levaria 50 anos e alguns meses apenas para o café crescer nos pés, deixando Batista em choque. E Tizil afirma que, embora saiba ler e escrever pouco, cálculo ele entende. E Batista pergunta onde aprendeu isso. E Tizil explica que contava as agressões que seu pai recebia no tronco em uma fazenda distante. Batista comenta que a fortuna dessa gente foi feita por dois. Enquanto isso, Juliana pede a Damião que diga a verdade sobre onde levaram seu filho. E Damião, cauteloso, explica que Juliana não deveria fazer tais perguntas naquele momento, lembrando que seu filho nasceu falecido. Então, o que Janete disse não é mentira, e que ele e Dona Mariana levaram o bebê para a Santa Casa de Misericórdia, deixando-o na roda. E Juliana, aflita, pergunta o que é a roda. E Damião esclarece, reforçando que a criança estava falecida e não chorou. E Juliana, desesperada, pede para ser levada até lá, alegando que nesse local poderiam informar onde o filho foi enterrado. Damião, compreensivo, pede que ela não insista, pois seria um escândalo maior e Francisco não a perdoaria. E Juliana concorda, reconhecendo que Damião tem razão. Ele ressalta que, se o filho estivesse vivo, seria o primeiro a levá-lo até ele. Juliana menciona que pensou ter ouvido um choro naquele momento. E Damião relembra que, quando estava no tronco, observava o filho contando as agressões, explicando como a lei funcionava, e que o filho chorava mais do que ele mesmo. E Juliana, emocionada, pede que ele não fale mais sobre isso. E Damião responde que, então, ela não deve perguntar sobre o filho que está falecido. E lembra que o filho perdeu a vida sem que ninguém saiba o que aconteceu. E Juliana decide que não quer mais saber onde está enterrado, retirando-se. E Damião, sozinho, admite a si mesmo que teve vontade de contar toda a verdade. Enquanto isso, Bartolo suspira, observando que os dias estão cada vez mais quentes e que não está fácil trabalhar no cafezal. E pergunta a Batista quando verão tudo coberto de branco, e Batista questiona. E Bartolo comenta que seria do inferno a neve, concluindo com um suspiro de cansaço e preocupação pelo trabalho árduo que enfrentam. Batista revela que lá esses cafezais ficam brancos apenas na florada quando batem a geada. Batista cita que não chega a ser neve, mas quando cai uma geada das boas é um desastre, pois queima os pés de café. Batista cita que as geadas não caem. Bartolo questiona e Batista explica que quando faz muito frio, um bafo molhado de nuvem deixa a planta suada e quando amanhece o dia fica tudo branco, alegando ser uma coisa belíssima. Porém, um desastre, e depois vem o sol que derrete o gelado queimando os cafezais e tudo que é verde. Bartolo questiona se isso não acontece lá. Batista diz ser muito difícil, porém não faz muito estrago. Bartolo pergunta por que não se planta uva na fazenda. Batista questiona se ele sabe lidar com a uva, mas Bartolo cita que tomava do bom vinho quando menor. Batista cita Bartolo para não inventar essa história, pois Gumercindo mandaria ele ir embora. Leonora questiona se Altino irá dormir lá esta noite. Maria revela que vai sim, e pede para Leonora proporcionar comida ao cocheiro dele. Leonora cita que cuidará disso. Gumercindo diz a Altino que gostaria muito que Augusto se interessasse pelas fazendas deles, alegando que, pelo que Altino conta, o mesmo não se interessa. Gumercindo questiona o que Augusto quer fazer da vida, e ambos falam sobre política. Mateu pede para Altino trazer Augusto, que ele põe o mesmo para trabalhar, e xinga Augusto.
Rosana diz a Leonora que não gosta do Dr. Augusto, alegando que ele não presta. Leonora questiona. Rosana cita que desconfia que Augusto tem outra em São Paulo. Leonora questiona se é verdade. Rosana fica em silêncio e encara Leonora. Por sua vez, Paola questiona por que Augusto está bravo. Augusto revela não estar mais aguentando essa vida, alegando que fica rezando para Angélica estar dormindo quando ele chega em casa. Augusto diz para si mesmo para ele aguentar. Gomercindo pede para Altino não se importar com o que Mateus disse do filho de Altino. Gomercindo questiona o lado em que Augusto ficará na política e pergunta o que ele será diante da política. Mas Altino revela que deputado. Sendo assim, ele leva jeito para isso, alegando que na faculdade, Augusto sempre disputava as questões políticas com uma certa liderança. Mateus revela que de trabalhar Augusto não gosta. Altino cita que irá considerar essa ofensa ao filho dele fruto de ignorância. Gomercindo pede para mudarem de assunto. Juvenal questiona se Tizil dorme na senzala sozinho. Tizil diz dormir porque gosta. Juvenal pergunta se Tizil nasceu lá, mas Tizil cita que nasceu em uma fazenda longe, mas não deseja ficar lembrando disso. Tizil diz fazer tudo na fazenda. Juvenal questiona quanto ele ganha. Tizil cita que nada. Juvenal diz que então ele é um escravo. Juvenal cita que Dr. Augusto deixou o mesmo a serviço de Angélica, mas quem usava mais era a outra. Tizil questiona que outra. Juvenal cita achar que falou demais agora. Juvenal explica e conta uma mentira para não ter que falar a verdade. Tizil questiona sobre a outra mulher, alegando que entendeu que o doutor tem 2 mulheres na capital da província. Juvenal suspira e alega que tem uma italiana antes mesmo de se casar com a filha de Gomercindo. Juvenal diz que nesses assuntos de família não se deve colocar a colher. Tizil diz que não ouviu nada além disso e acha melhor eles irem dormir. Por sua vez, Angélica questiona Augusto se acabam sempre tarde as reuniões políticas. Angélica pergunta por que ele fica até tarde. Augusto diz ficar sem graça de sair no meio das discussões. Augusto cita que voltando para casa vinha pensando em Angélica. Por sua vez, Angélica questiona por que ele não foi embora. Augusto cita que voltou ao assunto da monarquia e há muita gente querendo montá-la novamente. Augusto explica e comenta sobre a República, alegando que agora surgem as viúvas da monarquia. Augusto revela que seu pai é muito conservador e pensa apenas nos cafezais. Angélica acaba dormindo e Augusto para de falar. Altino acaba se despedindo. Gomercindo ressalta que a cama dele já está arrumada no quarto. Altino diz ser uma pena Maria do Socorro não estar presente, pois ele gostaria de fazer um elogio à filha dela. Altino cita que o macarrão de Paola é especial. Por sua vez, Altino diz que já comeu muito macarrão, mas nenhum serve como o da Paola. Gomercindo questiona que Paola... Gomercindo questiona que história é essa, ressaltando que o nome de sua filha é Angélica, mas Altino confirma dizendo que sim. Além disso, garante que é verdade, embora reconheça que pode ter feito uma confusão. Gomercindo insiste, lembrando que sua filha mal sabe fazer arroz e feijão, e ainda afirma que tinha apenas um elogio para Angélica, enquanto Altino desconversa e cita que acha que bebeu um pouco demais, sugerindo que o melhor seria se deitar, mas Gomercindo impede e pede para ele não ir, fazendo com que na sequência Altino se acomode. Gomercindo propõe que eles bebam mais um pouco. E Altino, aceitando, pede para que Gomercindo fale, e então ele pergunta quem é essa tal de Paola. Altino, já um pouco desconcertado, revela que Paola é uma moça italiana que esteve na fazenda e que acabou virando a cabeça de Augusto, mas muito antes mesmo dele conhecer Angélica, ressaltando que a Itália é bonita e formosa. Além disso, assegura que fez de tudo para que Augusto a esquecesse, porém, tudo foi em vão. Altino confessa que não conseguiu separar os dois e prossegue revelando que desde que se casou, Augusto nunca mais voltou à fazenda, pois quando uniu-se a Angélica em matrimônio, ele já havia levado a italiana para São Paulo e montado uma casa para cada uma, deixando Gomercindo ainda mais indignado. Altino lamenta, alegando que cedo ou tarde Gomercindo acabaria descobrindo essa história, ao que Gomercindo responde decepcionado, dizendo que se sente desiludido com Augusto. Altino tenta minimizar a situação, afirmando que se trata apenas de uma fraqueza da juventude, mas Gomercindo, abalado, acaba dizendo que acha melhor Altino ir dormir, no que Altino concorda, alegando já estar com sono, desejando-lhe uma boa noite e retirando-se em seguida.
Enquanto isso, Bartolo conversa com Leonora, afirmando que há muita terra nesse país e que, segundo Batista, no sul há italianos como ele plantando uva e produzindo vinho, deixando Leonora surpresa, que então questiona se isso é verdade. E Bartolo garante que sim. Animado, Bartolo assegura que esse agente no sul plantando uva, ele também gostaria de ir para lá e fazer o próprio vinho deles. Mas Leonora corta suas esperanças e afirma que ele precisa parar de sonhar e tentar dormir, lembrando que no dia seguinte ela teria que acordar cedo para trabalhar na casa do patrão. Bartolo, ainda insistente, reforça que precisam juntar dinheiro de qualquer maneira e comenta que existem italianos que possuem até libra esterlina, o que faz Leonora reagir com ironia, dizendo que isso não passa de bobagem, já que eles mal têm condições e vivem rodeados de dificuldades, comparando com a situação precária de terem até percevejos por debaixo do cocá. Enquanto esse diálogo acontece, em total silêncio, Gumercindo entra em seu quarto e Maria, intrigada, questiona se ele pretende deitar-se de roupa, mas ele pede para que ela o deixe quieto. Maria pergunta se Altino já foi dormir e Gumercindo responde que provavelmente já deve estar roncando. Diante da inquietação do marido, Maria insiste em saber o que aconteceu e Gumercindo, exaltado, cita que gostaria de torcer Augusto como se faz com as galinhas, deixando Maria assustada, que pede uma explicação mais clara. No entanto, Gumercindo afirma que é um assunto que ele mesmo irá resolver à sua maneira, acrescentando que amanhã mesmo seguirá para São Paulo a fim de tratar isso pessoalmente, e pede para que Maria simplesmente durma e pare de lhe fazer perguntas. Em outro ambiente, Angélica observa Augusto dormindo serenamente ao seu lado, enquanto em outra casa, Paola se encontra imersa em pensamentos profundos e silenciosos. Já Juliana, em conversa com Marco Antônio, afirma que não irá mais chorar, mas Marco Antônio pede para que ela realmente não chore, lembrando que a vida deve seguir. Juliana, ainda com o coração sensível, pergunta se eles terão muitos filhos, e Marco Antônio responde que quantos ela quiser. Juliana reforça que não deseja mais pensar em nada que a faça sofrer, e em seguida questiona se Francesco permitirá que ela trabalhe na casa bancária, ao que Marco Antônio garante que sim. Juliana firme afirma que não quer passar mais o tempo todo trancada dentro de casa, e Marco Antônio explica que, quando acabar o período de resguardo, ela passará a ir todos os dias com ele e o pai para a casa bancária. Juliana diz que já não sente mais nada, mas Marco Antônio insiste que ela ainda precisa se resguardar. Juliana então pede um beijo a Marco Antônio, alegando que deseja apenas dormir tranquila, e Marco Antônio, ao corresponder, diz que é capaz até de levá-la consigo já no dia seguinte. O amanhecer chega, os trabalhadores retomam sua rotina diária, e entre eles Tizio traz o leite para Leonora, que o recebe com gratidão. Tizio, curioso, questiona onde estaria a família naquele momento, e Leonora responde que ainda dormia, tentando acalmar a inquietação do menino. Tizio comenta então que iria atrás de um pedaço de bolo que Leonora havia feito no dia anterior e que não lhe proporcionou, mas em seguida acaba se afastando, saindo em silêncio. Sozinha, Leonora elogia Tizio por sua dedicação e coragem, mas Maria, que escutava a conversa, intervém, alegando que não se pode confiar completamente no garoto, ressaltando que, embora seja útil, Tizio ainda tem muito a aprender. Leonora, com um sorriso, observa que Bartolo às vezes também implica com Tizio, mas lembra que, quando Bartolo estava saindo da febre, Tizio havia mostrado sabedoria ao dizer que ele não tinha falado porque erva daninha e geada não se eliminam com facilidade, revelando a astúcia do jovem. Maria lembra que Tizio só apareceu após todos os outros escravos terem ido embora e questiona se ele não seria escravo da fazenda, ao que nega prontamente, explicando que os italianos estavam acostumando Tizio de forma diferente, o que, segundo ela, poderia estragá-lo se Leonora não tomasse cuidado. Maria, curiosa, pergunta se Leonora pretende adotar Tizio, mas a mulher responde com firmeza que não deseja o menino andando livremente pela casa, estabelecendo limites claros. Nesse momento, Gumercindo entra na cena e pede para Leonora servir o café, retomando o ritmo do dia. Enquanto isso, Tizio questiona Juvenal sobre São Paulo, querendo saber se é longe. E Juvenal confirma que sim, explicando que é tão distante que é necessário ir de trem, tornando a viagem longa e cansativa. Tizio insiste em entender a duração da viagem a pé e Juvenal conta que, em coche puxado por animais, ele saiu numa madrugada e só chegou à fazenda do patrão na madrugada do dia seguinte. Mas Tizio, interessado apenas no tamanho da viagem, ouve atentamente sem se importar com os detalhes extras. Ao mesmo tempo, Rosana, curiosa, pergunta para Maria para onde Gumercindo iria, e Maria revela que ele estava se dirigindo a São Paulo para resolver um problema particular seu.
Gumercindo firme ressalta que não pretende se intrometer na vida de Altino, mas garante que, como pai de Angélica, vai retirar a italiana da vida de Augusto, deixando claro que não permitirá interferências. Altino, por sua vez, demonstra apoio, dizendo que já fez tudo o que podia para tirar Augusto dessa situação constrangedora, lamentando que o genro o tenha colocado nesse dilema. Gumercindo comenta que praticamente obrigou Angélica a aceitar o casamento, lembrando que ela queria se casar com Cristo e mencionando o convento, alegando que parecia até um castigo. Ele reforça que Angélica não se casou com Cristo e profere palavras de indignação contra Augusto, enquanto Altino tenta acalmar a situação, dizendo que não precisava falar daquela forma. Gumercindo afirma que irá tirar a italiana da vida de Augusto, ou, caso contrário, Augusto tirará a Angélica da vida dele, alertando que não há possibilidade de unirem as fazendas. Em seguida, Gumercindo chega à casa de Angélica, que o recebe com respeito e carinho, e ele questiona se a filha está bem, ao que Angélica responde afirmativamente. Gumercindo comenta que o marido de Angélica foi trabalhar e logo depois cita que, segundo Altino, Augusto será presidente da República se não morrer engasgado com um prato de macarrão, acrescentando seu tom de ironia habitual. Ele pede para Angélica colocar a mala dentro de casa e solicita que depois ela volte para que possam conversar claramente. Enquanto isso, Paola serve o macarrão para Augusto e se acomoda ao seu lado, observando cada gesto do homem. Em outro ambiente, Inês expressa sua vontade de voltar a São Paulo para ver a filha deles, mas Anacleto garante que ela está bem, ao que Inês, preocupada, pergunta há quanto tempo não vem a filha, e Anacleto responde que ela está com o marido. Inês, surpresa, questiona qual marido, alegando que já estaria casada com outro. Anacleto revela com firmeza que é de Paola que Augusto realmente gosta, acrescentando que Augusto frequentemente coloca dinheiro na mão de Paola, deixando Inês surpresa, que afirma que ele não é marido de Paola e questiona indignada, tentando compreender a gravidade da situação. Anacleto, sério e determinado, questiona se Inês deseja acabar com a vida da filha deles e pede para que ela cale a boca, ressaltando a importância de manter o controle da situação. Enquanto isso, Francisco se encontra sozinho em seu escritório, pensativo e inquieto, refletindo que não pode pedir a falência devido ao espanhol, mas tentando se convencer de que ela não é má pessoa e de que seu negócio ainda pode prosperar. Ele relembra as várias pessoas que ajudou no passado e se questiona por que não ajudaria agora um espanhol, ponderando sobre justiça e generosidade. Nesse momento, Janete surge e pergunta por que Francisco ainda não foi se deitar, e ele explica que está tendo algumas ideias importantes. Janete pede para que ele pare de pensar nos negócios, mas Francisco acrescenta que também está preocupado com o filho de Juliana. Janete, lembrando de acontecimentos delicados, diz que já contou sobre Mariana ter levado o menino para a roda da sorte falecido, explicando que ele nasceu sem vida, e aconselha Francisco a ir lá e confirmar a verdade, ressaltando que, se for, deve confessar que saiu da casa uma criança que ninguém teve coragem de enterrar, mas que pertencia a um italiano que ele nunca conheceu, e que, ainda assim, permitiu que Marco Antônio aceitasse como filho dele. Janete comenta que ia chamar Francisco para dormir em seu quarto, mas garante que ele pode dormir ali mesmo, e logo depois diz com sinceridade que odeia Francisco, o que faz ele questionar perplexo o que teria feito de errado. Enquanto isso, Teresa chama a irmã Letícia, dizendo que tem uma carta que precisa ser ouvida, e em seguida faz a leitura, deixando a atmosfera carregada de expectativa. Gumercindo, voltando ao foco familiar, comenta que durante todo o tempo que esteve fora, Augusto não apareceu na casa. E Angélica acrescenta que ele quase não vem durante o dia, explicando que Augusto costuma almoçar com os amigos. Angélica ressalta que, se Augusto tivesse adivinhado que Gumercindo estava ali, ele certamente teria vindo correndo, e Gumercindo concorda com ela, percebendo a preocupação da filha. Ela comenta sobre o que ele pretendia fazer, admitindo que isso a deixou preocupada. E Gumercindo, com um olhar sério de pai, questiona se Angélica está feliz com o marido, ao que ela responde afirmativamente e pergunta por que o pai se preocupa. Gumercindo insiste, perguntando se Augusto a trata bem e com respeito, e Angélica confirma que sim, questionando apenas a estranheza do comportamento do pai. Nesse instante, Augusto chega, visivelmente satisfeito, dizendo que está muito contente por ver Gumercindo em sua casa, e Gumercindo solicita conversar com ele na sala. Augusto, mantendo a cordialidade, reafirma que é uma satisfação recebê-lo. E Gumercindo comenta que esteve conversando com o pai de Augusto, questionando como ele está, e acrescenta que Altino se encontra um pouco confuso com a pedrada dos italianos, relatando também que Altino trocou o nome da mulher de Augusto e elogiou o macarrão dela, mencionando que o pai dele chamou Angélica de Paola e ainda confessou que Augusto realmente teve uma italiana com esse nome.
Augusto, tomado pelo desespero e pela vergonha, reage com nervosismo, afirmando que tudo isso não passa de uma maluquice inventada por seu pai, incapaz de acreditar na revelação. Augusto, tomado pelo desespero e pela incredulidade, diz que o pai dele deve estar delirando, alegando que a única Paola que conhece é a arrumadeira do hotel, tentando se esquivar da situação constrangedora. Mas Gumercindo corrige-o imediatamente, dizendo que Paola de que fala é uma das fazendas dele, ressaltando que Augusto montou uma casa para Paola antes de casar-se com Angélica, acrescentando que não adianta mais esconder nada. E diante da insistência e firmeza de Gumercindo, Augusto acaba confirmando toda a verdade. Gumercindo então questiona como eles pretendem resolver essa situação, alegando que está disposto a levar Angélica embora caso Augusto não acabe com o caso diante de Paola, mostrando sua determinação em proteger a filha. Enquanto isso, Angélica, preocupada com o clima tenso, serve café para Gumercindo e Augusto, que agradece com educação. E Gumercindo, buscando amenizar o momento, comenta que traz uma boa notícia, garantindo que Rosana e Mateus já lhe encomendaram o neto. E Rosana, ao ouvir, acha uma maravilha, sorrindo de satisfação. Gumercindo acrescenta que veio também para ver como andam as coisas na casa. Enquanto conversando com Rosana, Maria comenta que está achando estranha a viagem de Gumercindo até São Paulo. E Rosana responde que deve ter sido algo relacionado a Angélica, acrescentando que não achou Angélica nem um pouco feliz na casa dela em São Paulo, o que deixa Maria intrigada. E Rosana, em tom sério, diz que Augusto tem outra e que o pai de Angélica deve saber disso, pedindo a Maria que cuide do marido dela, mas em seguida se retira, alegando que não troca o Mateus dela por nada. Enquanto isso, Francesco, Marco Antônio e Juliana saem no coche, e Janete comenta aliviada que ainda bem que levaram a italiana para a casa bancária, embora Mariana admita não saber o que Juliana fará lá, e Janete ressalta que isso pode atrapalhar o serviço. Luiz observa que, sendo Juliana tão bonita, Marco Antônio deve tomar muito cuidado, e cita a possibilidade de Mateus entrar na casa bancária com Juliana presente, mas Mariana garante que isso não acontecerá. Marco Antônio então pede para Juliana se acomodar onde quiser e ela responde que não quer atrapalhar, mas ele reforça que ela deve observar atentamente tudo o que aprende. Por sua vez, Augusto afirma não ter mais nada a esconder de Gumercindo e garante que está sendo sincero ao dizer que já superou a paixão anterior, ressaltando que gosta de Angélica, ao que Gumercindo acha um alívio parcial. Augusto diz não achar oportuno que Gumercindo queira falar com Paola, alegando que ele mesmo deve resolver a situação, enquanto Gumercindo insiste que não quer que Augusto volte mais à casa de Paola. E Augusto tenta justificar que existe um trato, mas Gumercindo declara que não quer saber de trato nenhum, alegando que não é homem de medidas duvidosas, e pergunta diretamente onde é a casa que Augusto montou para tal italiana. Nesse meio tempo, Damião comenta que já falou que não sabe nada sobre Naná e que ninguém sabe sobre seu paradeiro, mas Antenor acusa Damião de mentir, embora esclareça que não está atrás do filho dela. Damião sugere que Naná deve ter fugido por causa do filho, e Antenor insiste que quer encontrá-la, pedindo que Damião revele logo a verdade. E Damião, resignado, afirma que vai entrar porque tem mais coisas para fazer na vida. Antes de entrar, Damião conta que Naná disse que, quando saiu da fazenda com a barriga cheia, havia prometido que, se nascesse um filho homem de Gumercindo, ele seria mandado para criar. E Damião confirma que o filho de Naná nasceu homem, enquanto Antenor reforça que a mulher de Gumercindo se chama Maria do Socorro, e que ele irá achar a irmã Naná e levar o filho dela com ele. E Damião, irredutível, ameaça eliminar o capitão do mato, acrescentando que ele deve saber o paradeiro de Naná. Enquanto isso, Augusto comenta que o pai de Angélica se intrometeu onde não devia, e Angélica questiona o que ele estaria escondendo. Mas Augusto afirma que não está escondendo nada, alegando que se trata de um assunto entre ele e o pai de Angélica. Portanto, ela não precisa se intrometer. Rosana, observando a situação, diz que acha que sabe o que Gumercindo foi fazer em São Paulo, garantindo que o pai descobriu algo sobre o Dr. Augusto, e comenta com Maria que descontou suas frustrações em Augusto, acrescentando que Maria não deve se espantar caso o pai volte com Angélica. Maria, preocupada, questiona o que Gumercindo fará com uma filha separada do marido dentro de casa, e Rosana questiona o que Angélica fará em São Paulo com um marido que não a respeita, enquanto Maria lembra que elas não possuem certeza sobre tudo, e Rosana admite que não suportaria tal situação com seu próprio marido, apesar de amá-lo profundamente. Altino, em conversa com Anacleto, revela o que aconteceu pior, alegando que o pai de Angélica descobriu sobre Paola, e Anacleto, assustado, pergunta o que irá acontecer, ao que Altino responde que Gumercindo não é homem que se possa subestimar.
Suspira e explica que ele quer afastar Augusto de Paola para salvar o casamento de Angélica, ressaltando que Paola ficaria largada do marido. E Anacleto alerta que, se Augusto fizer algo desse tipo, eliminará o mesmo, mas Altino explica que não é assim que se resolve a situação. Anacleto garante que não vai passar vergonha novamente, vendo Augusto largar Paola, e acrescenta que chamará Inês para contar a ela o que está acontecendo. Enquanto isso, Paola, ocupada em sua casa, faz faxina e Gumercindo aparece, sendo surpreendida por sua presença. Paola questiona com quem ele fala e se deseja algo, e Gumercindo com firmeza ressalta que deseja falar com ela, deixando claro que o motivo é sobre o marido dela, e garante que vem em paz, tentando mostrar que não há intenção de conflito, apenas resolver o impasse de forma direta e honesta.